como se você tivesse tirado de uma dimensão e passado para outra. Uma dimensão do Você- tempo para uma dimensão mais permanente. É. Do passageiro para algo mais permanente, mais duradouro. Tá? E isso seria uma sacralização, um ato de sacralizar. Agora, como isso acontece? Por que para uma pessoa andar no pôr do sol é sagrado? Como é que uma mentalidade de máquina poderia entender uma coisa como essa? Mas digamos que consiga, por algum tipo de experiências que a gente passe um arquivo enorme, absurdo de dados. Mas sempre vai haver o novo. Qualquer pessoa, num determinado momento, vai Tá descobrindo olhar para o coisas chão, novas. pegar aquela pedra e dizer: vou levar essa pedra comigo porque ela significa um momento onde eu tive tal ideia. Que ela representa o momento em que eu descobri tal coisa. Como é que vai descobrir isso? Isso pode acontecer de maneiras totalmente... Ele pode catalogar os que já tiveram essa experiência, mas descobrir quando ela vai acontecer ou gerar essa experiência, como? Impossível. Porque é permanentemente criativa. Você está gerando. Muda, dependendo do tempo histórico, vai mudando também, né? O que é esse momento que a gente está falando, na Grécia era uma coisa, hoje é outra. Daqui a 20 anos pode ser outra, né? Pode haver influências culturais também, mas às vezes são coisas totalmente inusitadas, que não tem como prever. Não tem como prever. Um pedregulho no meio do caminho se torna um objeto sagrado para alguém. Como é que você ia prever isso? Mas vocês, então, na nova Acrópole, vocês não tentam prever ou repetir movimentos do passado para tentar fazer com que as pessoas sigam aquilo? Vocês acham que a gente tem que primeiro conhecer quais são, do que a gente é feito, o que a gente pode fazer, para daí construir alguma coisa? Ou não, na verdade, nós não... receitas para depressão, por exemplo, para tristeza, porque tem muita linha também filosófica que diz que as coisas são como são, que a gente não pode dar um valor também para certas coisas. Não tem uma linha um pouco mais pessimista ou mais realista das coisas? Não, algumas vezes se diz que o estoicismo seria um pouco passivo em relação a ter que aceitar as coisas como são, embora não seja bem assim, na verdade. Mas pode ser lido assim às vezes, né? Existe essa possibilidade, mas não, a filosofia pega qualquer fato da vida e tenta refletir sobre ele de uma maneira lógica e inteligente, encontrando uma ponte entre ideias e esse acontecimento. Ideias que possam, de alguma forma, justificar esse acontecimento. Não vou falar da depressão patológica, propriamente dita, porque aí já é uma questão médica, realmente. A melancolia, Mas a melancolia, por exemplo, a tristeza, muitas vezes você pode analisar como uma apatia pela falta de alternativas que a vida nos dá. Se você ou uma considera... lembrança de um passado que não vai voltar, né? Uma saudade, né, do passado. Sobretudo essa questão de que a vida muitas vezes fecha as alternativas para nós. Uma vez foi feita uma pesquisa... Fecha demais, hein? Hein, Lúcia? E ô Paquito? Se você pudesse, você estaria aqui, trabalhando aqui? Fala a verdade, cara. Se a vida te desse todas as alternativas do mundo. Todos os limões Todos, do mundo. Nossa! Nossa, eu definitivamente não estava aqui, eu estava em casa dormindo. Não, olha só, eu pensando em coisas muito... De todas as possibilidades do mundo, eu estaria em casa dormindo. Sério mesmo? Todas? Todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Tá aí um cara que se satisfaz com pouco, né? Mas isso não é bem esse tipo de alternativa que eu estou falando. Por exemplo, a felicidade. Fizeram uma pesquisa em vários lugares do mundo, perguntando para as pessoas o que era felicidade para elas. O resultado dessa pesquisa foi compilado e depois eles chegaram à conclusão que a felicidade para a maior parte dessas pessoas, dessa amostragem, era um padrão de consumo equivalente a um homem norte-americano mediano. Ou seja, ter esse padrão de consumo. Tem uma casa, tem um carro... Isso, não que elas tenham falado isso, mas é isso, se assemelhava, basicamente. Né? Tá? Agora, se você pega um planeta como o nosso, já estamos nos 8 bilhões, e multiplica isso pelo padrão de consumo de um homem norte-americano mediano, não tem nem planeta que suporte isso. Então, você condena as pessoas a sonharem com uma felicidade que elas não vão alcançar. Então, logicamente, se elas não vão alcançar essa felicidade, tem que existir rotas de fugas para que elas se satisfaçam. Senão vem a frustração. Exato. Então, elas começam a fugir. Ou elas caem na melancolia, na tristeza, porque a vida começa a ficar sem sentido, ou elas começam a pegar rotas de fuga.